Nesse vídeo, eu tinha feito um texto, que normalmente é mais fácil pra ler o texto, eu não fico gasgando tanto de palavra que eu fico cortando, editando áudio, as pessoas não têm noção. Mas esse vídeo eu queria fazer um pouco diferente, até pelo fato de expressar realmente algo mais cru. Apesar do vídeo roteirizado ser um pouco mais organizado, não repito tantas palavras, mas tem tanto vício de linguagem. Olha, não tem mais o que falar. Acho que quem acompanha o verdadeiro cristão, eu defendo o seguinte: o verdadeiro cristão que acompanha as notícias, que tá inteirado, igual vi um pastor recentemente falando, que é aqueles que têm compromisso com Deus, Deus tem compromisso com essas pessoas. E eu achei muito bonito isso que ele falou, porque não tem o que dizer. Essas pessoas não estão enxergando que tudo que tá acontecendo no mundo é bíblico e a gente realmente tá vivendo os dias, muitos estão vivendo os dias finais. Só pra ressaltar, saiu uma notícia recente no Japão que tá tendo uma crise epidêmica, se não me engano. Tem alguma diferença entre acho que posso ter enganado, uma coisa é epidemia e pandemia, uma coisa assim, eu vou deixar na tela. Bom, fato é, as coisas estão acontecendo. As pessoas podem querer tampar ouvidos, olhos, tudo pra não enxergar, ver as costas. Ainda que esse negócio no Japão não seja, né? Alguns falam, isso não é nada, sempre teve. Tem algumas coisas estranhas. Teve ali, acho que escola que fechou. Então assim, vira e mexe o ser humano, ele tem um padrão que ele sempre despreza o conhecimento de Deus. Mas antes fosse só desprezar, porque eu tô chegando à conclusão que nesse mundo só vai o literal dividir quem é da carne e quem é do espírito, que na verdade tudo é uma batalha pelo conhecimento. Essa é a realidade. As pessoas não entenderam ainda que tudo que tem aqui tem lá no céu, só que é a versão corrigida, filtrada, arrumada, justa. Só que as pessoas não entendem isso. Elas querem agora imediatismo. E esse imediatismo que vai levar muito a aceitarem a marca. Eu já falei que eu não acredito. É uma questão de lógica pensar no arrebatamento como se não fosse acontecer. Porque, como eu falei, se você tiver que passar por uma perseguição, alguma coisa, você já treina o seu psicológico, você já se prepara. E o principal que eu penso que... Eu já falei isso em outros vídeos, mas o demo, ou qualquer, vamos dizer assim, anjo caído, eles são mestres em estratégia. Eles têm um conhecimento gigantesco. E não tem como a gente se comparar com eles. Então, o nível, vamos dizer assim, que a gente tem que interpretar isso aqui é como se fosse um jogo de estratégia. Qualquer coisa, qualquer notícia. Quando alguns falam assim, ainda não é isso, ainda não é aquilo, esse negócio já não é. Não sei, isso aí pra mim abrir muita aba. Um jogo de estratégia, você tem que estar atento a todas as áreas. Você tem que estar atento a todas as regiões. Não pode deixar uma brecha sequer. É assim que você faz um jogo de estratégia. Porque esse negócio de falar, ainda não é isso, ainda não é aquilo, não sei. Tem muitas coisas que já estão beirando e tá tudo se cumprindo. Tipo, tem muitas coincidências, uma em cima da outra, biblicamente falando. O Trump lá recebeu, acho que estão falando ele de Ciro, tinha lá uma moeda com a cara dele, o povo ovacionando ele. Tem umas coisas estranhas. Senhor presidente, o senhor se apresenta diante do povo de Israel não como mais um presidente americano, mas como um gigante da história judaica. Alguém para quem precisamos olhar 2.500 anos atrás, nas brumas do tempo, para encontrar um paralelo. Ciro, o Grande, você, presidente Donald J. Trump, é um colosso que será consagrado no panteão da história. Bem como disse o porta-voz do parlamento de Israel, Amir Ohana, ao presidente Trump. Judeus comparam Trump ao rei Ciro, o Grande. O rei gentio que libertou os cativos, construiu um templo em Jerusalém e passou a ser o Messias dos judeus. Imagine ser arrancado de sua terra, viver como escravo por 50 anos e, de repente, um rei estrangeiro te concede liberdade. Esse foi o destino dos judeus exilados na Babilônia até a chegada de Ciro o Grande, o rei persa que fez o impensável. Ao conquistar Babilônia, Ciro poderia ter imposto seu domínio pela força, mas ele escolheu outro caminho. Em vez de destruir, ele libertou. Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém, cidade que não viam há meio século. Enquanto reis como Nabucodonosor destruíram Jerusalém e seu templo, Ciro não só permitiu o retorno dos exilados, mas também financiou a reconstrução do templo sagrado. E uma coisa que, pelo menos eu não lembro, né, de ter visto algumas certas pessoas falando. Todo mundo lembra, né, se tá vivo aqui até agora, que 2020 teve aquela PAN. Então pega aí, se tiver uma 2.0, e pior, uma coisa que eu não vejo ninguém falando é que se na 1.0, né, em 2020 já teve aquilo e ferrou o tanto que ferrou. Eu lembro que vários restaurantes fecharam até pra ligar e pedir. Tinha até um do Bob Esponja que eu queria pedir um dia um lanche lá e também fechou. Então um monte de coisa fechou, um monte de coisa está quebrando. O mundo já está trincado, como eu falo. Eles só vão quebrar por inteiro numa pandemia. E pela lógica, porque vai morrer muita gente, se for H5, tem uma outra lá que chama Nipavírus também, mas vai morrer muita gente e vai reduzir muito a população, vai quebrar muita coisa. E não tem outro formato, assim, mesmo eu que sou ignorante no assunto, eu já até falei isso várias vezes com o robôzinho lá, o ChatGPT, a melhor lógica, o melhor momento pra você instalar um sistema lá que eles falam, sistema do governo único, acho que é isso, ou a marca, é depois de uma pandemia, porque você pode usar isso como justificativa pra marcar todo mundo. E a maioria vai querer, se tiver algo outro lado, uma vacina ou algo próximo. Então, tá tudo aí. Quem pesquisar, quer analisar as coisas que estão acontecendo no mundo, já tá aí. E o que eu acho bizarro é que tem pessoas que, por isso que eu falo que parece que não tem alma. Mesmo você avisando, você falando, e eu também já tive aquele troço do sonho premonitório, então pra mim
Tem muita coisa que eu guardo pra mim. E até o sonho premonitório mesmo. Por isso que eu tenho sempre ser ponderado em tudo que eu vejo, até esse negócio de informação. Porque eu até já sonhei também com arrebatamento, por exemplo. E tudo, tinha várias coisas ali que estavam do mesmo jeito que também estavam aqui. Só que assim, eu tive que separar porque tinha coisas que aconteciam, tinha coisas que não aconteciam. Tinha coisas que aconteciam parcialmente. Mas ainda assim, mesmo, estamos aqui no meu fato que não falei, eu tive algumas coisas abertas por causa do sonho. Tem coisas que estão acontecendo e vão acontecer. E as pessoas não estão reparando quão sério, quão grave é isso. O que eu acho mais bizarro, que eu fico pensando é, por exemplo, na Idade Média, pouquíssimas pessoas, vou deixar na tela se eu conseguir informação com o chat, em média, saberiam ler e escrever. E não tinham acesso à notícia igual a gente tem hoje. Hoje tem fake news, pararam por outras coisas mais, mas não tinha acesso à informação como nós temos hoje. E o fato de hoje a gente ter informação, literalmente as pessoas, né, caguei pra informação, eu acho bizarro, sabe? Porque é basicamente como se as pessoas estivessem recebendo, pode ser que tenha uma pandemia 2.0, pode ser que muita gente vai cair fora daqui, acho que fala que arrasta pra cima, arrasta pra baixo, sei lá o quê, onde a gente vai de base daqui a pouco, e as pessoas, tá bom, caguei. É bizarro isso. Eu fico pensando, será que na Idade Média, se os caras tivessem essa notícia, ou se os caras tivessem, tipo assim, esse nível de informação que a gente tem hoje, os caras desdenhariam da informação igual o povão de hoje faz? Então, tipo assim, eu não sei, a gente pode estar falando, sei lá, por exemplo, que eu mais fico atento é a pandemia. Em poucos meses, pode ser que nem eu mais esteja aqui. Pode ser que muitos que estejam vendo esse vídeo, ou todos que estejam vendo esse vídeo, nem mais estejam aqui, sabe? Então é um negócio brutal, um negócio bizarro. E você, pelo nível de desprezo que as pessoas dão pela informação. A Bíblia lá atrás avisava do anti-ser, né? Que eu falo, que a vida até falou o nome, que eu chamo ele de príncipe da vergonha, porque ele é uma vergonha. Se a pessoa for olhar tudo que Deus vai dar e a marca, quem aceitar a marca, primeiro que a pessoa é burra. Segundo, que eu chamo de marca também da vergonha, porque é a vergonha. Quem aceitar a marca tá aceitando a vergonha. É basicamente como se fosse escravo, né? No passado tinha os mestres e eles queimavam, vamos dizer assim, como se igual eles, acho que selavam, igual se faz com um animal, com um cavalo lá, com ferro, no escravo, e ficava a tua marca ali no escravo. Aquele escravo vai ser a propriedade sua. É basicamente isso que o anti-ser vai fazer com as pessoas. Só que elas não entenderam, elas não pararam pra pensar que elas vão estar numa prisão, que tudo vai ser controlado, que tudo vai ser fechado, que, como dizem, né, brincando, mas é verdade, até o peido vão controlar, tudo vão controlar. Você não vai ter liberdade. Eu acredito que a melhor forma pra isso, por isso que eu falei, é, por exemplo, você pegar o medo da pandemia, o medo de morrer pela doença, medo de perder coisa, medo de perder cargo, medo de passar fome, medo das crianças que você tem de morrer, medo da tua mulher. É que eu falei, você faz um rabisco, e não é a primeira vez que eu já fiz vários rabiscos, tá tudo aí. Tudo já tá no jogo, já tá no plano. Não, assim, mesmo tendo sonho, não tenho, porque eu não lembro de data nenhuma, mas só pela lógica dos acontecimentos, eu creio que tá próximo de acontecer coisas mais sérias. Qualquer cristão, assim, que realmente é cristão, né, que não nega o que tá acontecendo diante dos olhos, ele sabe que tá chegando a hora. Assim, eu cheguei a um ponto nesse mundo que eu nunca achei que ia chegar, que e a Bíblia, né, ela acerta, porque ela, óbvio, ela já previu, de fato vai acontecer isso, que realmente vai ter muitas pessoas que mesmo diante das pragas, elas vão negar Deus. Então por isso que eu já também tem coisas que eu já não fico mais perdendo meu tempo, e eu percebo que parece que realmente já existe um grupo de pessoas que, por mais bizarro que pareça, por mais estranho, por mais, eu nem sei se essa palavra é a correta, por mais anômalo que seja, vai ter muitas pessoas que vão aceitar o que é errado e ainda depois critica, né? Que Deus é esse, que Deus é injusto. Mas Deus não tem culpa das escolhas ruins que as pessoas fizeram. Deus não tem culpa do pecado que as pessoas escolheram. E eu várias vezes falei isso, até acho que no vídeo do Dantes Inferno e outros vídeos também. Deus em um momento falou pra você costurar, vamos dizer assim, pra você não usar a tua ferramenta. Ele só falou assim, que tem a maneira certa de fazer. A pessoa casar, fazer as coisas direito. Em nenhum momento Deus falou pra pessoa não fazer XYZ. Ele deu a maneira correta para as pessoas fazerem. O correto não é você ser, que ele falou do rico, né? É você não ter o teu amor, como hoje a maioria tem, no materialismo, no dinheiro. Quem for estudar a fundo a Bíblia vai perceber que tudo ali que Deus colocou, ele colocou limites, moderações. Ele em nenhum momento falou, você nunca você vai poder fazer. Não, em nenhum momento ele fez isso. Até porque, se alguém ver, acho que um dos vídeos antigos que eu fiz, tem algumas aberturas ali em Enoque, algumas coisas assim que tem indícios que pode ser que tenha alguma espécie de relação no céu. Só que talvez tenha alguns formatos diferentes, pode ser que tenha algumas variações, mas umas aberturas pra isso. Tem, acho que em Zacarias, lá o livro de Enoque, que eles podiam gerar filhos e mulheres, então assim... Olha, eu não sei nem como encerrar esse vídeo, sabe? Porque eu tô percebendo que tudo tá acontecendo exatamente. Fora que eu tenho aquele negócio do sonho, né? Algumas coisas guardadas comigo. Então, assim, é a Bíblia se cumprindo. É a Bíblia pura se cumprindo. Vai ter pessoas que vão ficar, vamos dizer assim, ao fim. E mesmo diante de tamanha destruição, não sei o que, assim, eu não sei o que passa na cabeça de umas pessoas dessas. Elas acham que são eternas ou se é um espírito demoníaco que tá na cabeça da pessoa, se ela tá macumbada. Não tem o que dizer. Se alguém der uma pesquisada rápida, uma gugada, pega aí no chat, só falar, um H5, um nipavírus, qual a porcentagem de eu morrer, qual a porcentagem de letalidade. Aí você também acrescenta, né, que você bebe, que você fuma, que você vive saindo, que você não consegue ficar dentro de casa, que você é uma pessoa XYZ, que vive recebendo gente na tua casa. Aí você vai acrescentando as coisas presepadas, entendeu? Agora, se você for cristão, aí não, você não precisa se preocupar com isso. Não é? Eu creio que o povo que assiste meu canal, né, são só pessoas boas, né, não são pessoas do mundão, né? Então tá tudo certo, né? Numa pandemia também, se morrer, é bom que já vai pra Cristo, né? Bom, pra esse vídeo, eu creio que é isso.
Não sei, talvez se precisar, se for necessário, eu gravo mais alguma outra coisa depois, mas não tem muito o que dizer. E também, lá de trás eu já gravava sobre isso, a própria Bíblia já avisava sobre isso. Quem realmente leu, quem realmente está inteirado nas coisas que estão ocorrendo no mundo, não tem por que se impressionar, porque é bíblico, a gente já sabe o que vai acontecer. E como diz, né, quando vires essas coisas acontecendo, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, pela lógica que eu falei, acho que um dos vídeos anteriores, se a gente está vendo isso acontecendo, é porque, na lógica, nós também veremos o fim dessa história. Não sei se alguém pode editar isso, mas bom, por esse vídeo é isso.